62. Faust's College capítulo 591. Sacrifício autor. Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. A feroz batalha entre 6.000 e 20.000 começou imediatamente. Na planície escaldante de Sarapin, chamas terríveis irromperam entre os dois exércitos artificiais. Os droides de batalha B1 empunham rifles Blaster I-5, dispostos em linha a cada 10 metros, e avançam enquanto disparam. Os superdroides de batalha B2 são um pouco mais ágeis e possuem maior poder de fogo. Eles têm blasters duplos instalados em seus braços direitos e levantam as mãos para disparar quase sem interrupção. O exército droide não possui uma configuração de programação para encontrar um bunker. Na verdade, mesmo na Batalha de Alaris Prime, Severance Tane pediu a esses droides que cavassem trincheiras, mas apenas os instruiu a realizar as tarefas de cavar trincheiras e combater em trincheiras, respectivamente. Entre elas, estavam as duas instruções simples de ficar parado e atirar. É assim que o exército droide da Confederação de Sistemas Independentes se apoia na superioridade absoluta de poder de fogo, proporcionada por seu grande números, para compensar as deficiências de não poder usar bunkers e cooperar com equipes. Nesse ponto, nem mesmo um general talentoso como Severance Tane consegue mudar a situação. Mas, na verdade, tendo dito isso, diante do exército inerte do oponente e da chuva de balas avassaladora, quase não há pessoas comuns que tenham a coragem de enfrentá-lo, ou mesmo de lançar um contra-ataque. A única coisa que pode ser feita é clonagem humana. Vi que os Clone Troopers formaram um grupo de 5 soldados, usando o poder de fogo tridimensional, avançando alternadamente e aplicando táticas de combate dispersas ao extremo. Para se protegerem do terrível ataque do raio da morte do oponente, eles espalham suas formações, frequentemente a uma distância de 30 metros, e ajustam suas posições a qualquer momento de acordo com a situação da batalha. Ao encontrar um inimigo, a unidade em contato busca cobertura imediatamente e fornece apoio de fogo. Alguns soldados clones são responsáveis por fornecer poder de fogo pelas laterais, outros por usar armas pesadas, como lançadores de foguetes, pela retaguarda, e outros ainda por flanquear o inimigo. A cooperação entre eles é absolutamente perfeita. Diante de uma posição dessas, construída por uma equipe de 5 soldados clones, o exército droide, com seu ataque descontrolado, muitas vezes precisa pagar mais de 10 vezes o preço para conquistá-la. Isso sem mencionar as outras equipes de soldados clones que estão por perto para dar apoio. No quartel-general temporário, Severance Tane olhava para a tela projetada pelo Mini-Took em seu pulso com uma expressão sombria. Ela descobriu que a taxa de perdas de seus droides excedia seus cálculos anteriores. Mesmo com uma superioridade de 3 vezes em força, o exército de droides não conseguia avançar 1 centímetro sequer, e a linha de batalha até mesmo mostrava sinais de recuo. Através das imagens do campo de batalha, ela olhou para aqueles bravos soldados clones em armadura branca e percebeu que o inimigo que enfrentava desta vez não era mais o exército idiota da República anterior, mas sim a República Galáctica, a governante da galáxia com 25.000 anos de tradição. Severance Tane refletiu por um instante e deu instruções ao droide de batalha de comando On ao lado, todo o exército para de avançar e atirar no mesmo lugar. Após 1 minuto, as unidades com números de série ímpares avançarão e atacarão, pararão após 1 minuto e, em seguida, as unidades com números de série pares avançarão para o assalto. Os tanques decimator continuarão atirando nas unidades blindadas inimigas. Já que a IA não consegue fazer isso, vamos microgerenciar. O modo de ação dos droides no campo de batalha mudou repentinamente. Sob as instruções simples, porém eficazes, de Severance Tane, as ações do exército droide começaram a se tornar mais complexas. Os soldados clones também descobriram que os droides menos habilidosos estavam quase dizimando o grupo. Severance Tane continuou a ajustar estratégia e começou a recuar intencionalmente a rota de ataque do exército droide, criando mais oportunidades de tiro para os tanques decimadores. Graças ao incomparavelmente poderoso raio de plasma, restam muito poucos AT-Ts no exército da República. Não só isso, como, ao perceber a força do exército clone, ela também começou a mobilizar mais droides na direção do Monte Corvast para reforços. Vamos lá. Pela República. Stoneheart brandiu seu sabre de luz e continuou desviando os feixes de energia dos blasters enquanto gritava slogans e avançava em linha reta. Assim como o Padawan de Stoneheart liderou o exército em um ataque corajoso,
Shinjun, que meditava na retaguarda, também abriu os olhos repentinamente. Sob o poder da força, até mesmo em suas pupilas, houve um lampejo de luz. Entre as forças, ainda vejo fracassos, disse Shinjun lentamente para si mesmo. Mas sob a bênção da terra, eu certamente o vencerei. Ele pressionou algumas vezes o comunicador de hiperespaço e, 10 minutos depois, um caça estelar V-19 Torrent desceu do céu em voo torto. O piloto abriu a cabine, saltou para fora e disse a ele com uma saudação militar: General. Ele caiu. Shinjun assentiu com a cabeça. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Agora, deixe comigo. General, o ambiente eletromagnético em Sarapin é muito complexo. Os sistemas eletrônicos, o turbolift e até mesmo os propulsores dos caças estelares serão afetados, tentou persuadir o piloto. Este é o único caminho para a vitória. Após terminar de falar, Shinjun cortou a cobertura da cabine com um golpe de seu sabre de luz, ligou os propulsores e lançou o caça estelar aberto ao ar. Mas, nesse momento, cada vez mais droides correram para o campo de batalha, e o restante do exército de clones começou a enfrentar dificuldades. Diante dessa situação, Stonheart decidiu, de forma decisiva, concentrar as últimas forças e lançar um ataque desesperado ao quartel-general inimigo. Stonheart avançou para a frente empunhando seu sabre de luz, atraindo sozinho uma grande quantidade de fogo inimigo. Os tanques deste estimador dispararam contra ele uma vez, mas Heat, concentrado, previu seu movimento e desviou do ataque. Ao observar a imagem extremamente desfocada do campo de batalha devido à interferência, Severance Tan bufou friamente. HMPH. Mais um cavaleiro Jedi. Switch. Com o sabre de luz amarelo desembainhado, ela saiu do centro de comando temporário e correu em direção a Stonheart a uma velocidade impressionante. Centenas de superdroides de batalha B2 a seguiam de perto. Stonheart luta bravamente. Ele já rompeu a formação do exército de droides. Seu sabre de luz se move como nuvens de água corrente, mas é quase impossível espirrar água nele, e todos os feixes de blaster são bloqueados. Até mesmo os mísseis e foguetes lançados são afetados por sua força, desviando-se da trajetória e explodindo na formação dos droides. Se ele estivesse sozinho, tudo bem, mas com ele estavam milhares de soldados clones de elite. Morram! Gritou Stonheart, brandindo o sabre de luz rapidamente partindo vários droides de batalha B1 ao seu redor em dois num instante. Contudo, antes que pudesse recuperar o fôlego, sentiu repentinamente uma forte sensação de crise. O longo treinamento o fez brandir seu sabre de luz inconscientemente para bloqueá-la. Butiu. Um sabre de luz amarelo surgiu de repente e colidiu com o sabre de luz dele. O sabre de luz dele conteve o dela enquanto se repeliam, tornando quase impossível para ele segurar o cabo do sabre com firmeza. Ao mesmo tempo, uma poderosa força também se aproximava. Cavaleiros Jedi apareceram de novo. Ei! Severance Tanzombol, estou começando a me viciar em apreciar seu desespero e morte. Os caídos serão punidos. Heat gritou furiosamente. Ele usou toda a sua força para arremessar o sabre de luz de Tani para longe e avançou com a espada em punho. Com um sorriso zombeteiro no rosto, Severance Tani resistiu facilmente ao ataque de Heat. Nas batalhas anteriores, ele já havia consumido muita energia física. Bem, não era um oponente à altura. O Super Droid de batalha B2 que estava atrás também avançou e disparou descontroladamente, forçando os soldados clones que queriam vir em seu auxílio a recuar. Vocês, traidores que traíram a República. Embora Stonheart já estivesse em desvantagem, relutando em resistir ao sabre de luz de Severance Tan, seu espírito de luta permanecia inabalável, e ele ainda rugia e lutava bravamente. A República corrupta não lhe dará nenhum respeito, Cavaleiro Jedi. Ao menos, eu lhe darei uma morte digna. Severance Tan sorriu, empurrando Heat para trás passo a passo. A resistência de Heat tornou-se cada vez mais difícil. Ele não percebeu que, atrás dele, um super droid de batalha B2 ergueu o punho de ferro e lhe deu um soco na nuca. Fault Scourge capítulo 592, Morte instantânea. Stonheart foi atingido na nuca por esse punho de ferro. A potência do droid de batalha Super B2 é quase equivalente à de um caminhão. Mesmo com a proteção da força, o soco esmagou sua cabeça. Ele perdeu a consciência e, imediatamente, seus olhos escureceram. Naturalmente, ele não viu a cena seguinte e, claro, jamais haveria.
O sabre de luz amarelo de Severance Tan cortou sua cabeça em cheio. Cavaleiro Jedi, mais um. Ah! Severance Tan riu descontroladamente, agarrou os cabelos de Stan Reitz, segurou a cabeça dele entre as mãos, olhou para o céu distante e o arremessou. O super droide de batalha B2 ao lado levantou a mão e atirou em sua cabeça, explodindo-a instantaneamente. Certo, eliminem o resto do exército da República e preparem-se para a retirada. Severance Tan acenou com a mão e se virou satisfeita, pronta para partir. De repente, sentindo algo em seu coração, ela ergueu a cabeça para olhar para o céu. Ao mesmo tempo, Shenron pilotava aquele caça estelar V-19 torrente de cabine aberta, descendo em alta velocidade. Quando Stonehead foi decapitado, ele também soube do sacrifício de seu padawan através da previsão da força, e uma profunda raiva ardeu em seu coração. A maioria dos cavaleiros Jedi não possui laços familiares ou vínculos afetivos, portanto, o relacionamento mais próximo que têm em suas vidas é entre mestre e padawan. Mas agora, pode-se dizer que o padawan que ele criou morreu diante de seus olhos. Esses sentimentos, até mesmo raiva e tristeza, não são suficientes para descrever as emoções de Shenron, que estão prestes a explodir. Seus olhos estavam vermelhos e ele encarava a direção de Severance Tan. Daquela altura, ele já conseguia ver as posições entrecruzadas no chão e as explosões ocorrendo uma após a outra. Mas em sua previsão da força, isso fica ainda mais óbvio. O lado sombrio chegou. Eliminar a fonte das trevas é o único caminho para a vitória. Além disso, diante do poder aterrador dos tanques decimadores, mesmo que ele usasse o exército de clones de 6.000 pessoas a seu favor, não teria a menor chance de vencer. Shenron pilotou o caça estelar e mergulhou em direção ao solo. Olhando para baixo, a uma altitude de 10.000 metros, mesmo em um planeta comum não se via nada além de um pedaço de terra, quanto mais Sarapim, repleto de vulcões e lava. As chamas e o magma fizeram seus olhos brilharem em vermelho, os instrumentos da nave falharam e os propulsores apresentaram defeito. Agora, sua única salvação é a força. Através da força, ele selou a posição do lado sombrio. Através da força, ele estabilizou o caça estelar descontrolado. Através da força, ele conquistará o único e último chance. O caça estelar apareceu diante de todos no solo e, no instante seguinte, chocou-se violentamente contra o chão, atingindo Severance Tan, que estava no auge de sua forma e desfrutando da vitória em êxtase. Tan finalmente reagiu no último segundo, saltando para a frente e evitando o impacto fatal do caça estelar. Brum! Com um estrondo ensurdecedor, o caça estelar se chocou contra o solo. Incontáveis nuvens de poeira incandescente se espalharam por toda parte com um impacto poderoso, e os droides ao redor cambalearam um a um. Imediatamente depois, o sistema de energia comprimido do caça estelar explodiu. Bom tio! A violenta explosão ocorreu imediatamente, e as chamas subiram a mais de 10 metros de altura. Os dois impactos consecutivos deixaram Severance Tan envergonhada e ela rolou no chão várias vezes. Ela mal havia se recuperado e queria revidar, mas sentiu que havia perdido o controle de seu sabre de luz naquele momento. Outra força mais poderosa arrancou-lhe o sabre de luz e voou em direção a uma mão áspera no ar. Severance Tan instintivamente desviou para o lado, e no segundo seguinte, seu braço direito foi decepado e voou para o alto. Ah! O medo e a dor extremos a fizeram gritar bem alto. Mesmo que ela tenha um exército de 100.000 homens, neste momento, ninguém a 10 metros dela pode vir resgatá-la. Tan caiu no chão e já não conseguia se levantar. Ela olhou horrorizada para o Jedi desleixado, que estava parado ali, ameaçadoramente. Ele a encarou durante a explosão, imóvel, com dois sabres de luz em mãos, e ela não conseguiu dizer uma palavra sequer. Dois sabres de luz, um azul e um amarelo, sendo que o amarelo já lhe pertenceu. Os olhos deste mestre Jedi estão cheios de raiva. A morte se aproximava, e ela podia até sentir os passos do Deus da Morte enquanto ele se aproximava lentamente. Seu corpo tremia involuntariamente, e seus pés chutavam o chão desesperadamente, tentando recuar, mas esse movimento lento como o de uma lesma não conseguia deter a chegada da morte. Swish! Dois brilhantes raios de sabre de luz cortaram o céu. Severance Tan fechou os olhos. Não havia nada de errado com as suas táticas. Ela usou a superioridade em poder de fogo do tanque decimador para eliminar as unidades blindadas da República, forçando o exército da República a tomar a iniciativa do ataque e, em seguida, continuou a aumentar suas tropas,
usando as táticas navais humanas para consumir continuamente o número e a força física do exército clone. Mesmo que os Cavaleiros Jedi do oponente atacassem primeiro, ela lideraria um grupo de droides de batalha Super B2 para aproveitar o caos e matar os Cavaleiros Jedi. A vitória estava próxima. Obviamente, ela seria capaz de aproveitar a vitória para evacuar e retornar a Dawn com os tanques decimadores prototipo, as reservas de energia saqueadas anteriormente e a glória de ter desligado dezenas de planetas nos mundos do núcleo. Por que isso está acontecendo? Nas regiões desconhecidas, a experiência de ser caçada em seu planeta natal e ter que se comprometer a ser uma caçadora de recompensas voltou à sua mente. A forte sensação de impotência e humilhação continuava a atormentar seu coração. Ela rugiu alto em seu coração: minha vida não deveria ser assim. Eu sou um gênio. Eu sou o comandante mais poderoso de toda a galáxia. Eu vivo pela guerra. Porque aqui, onde o meu caminho de guerra acaba de começar, a morte não veio. Severance Tano abriu os olhos e olhou para a figura parada à sua frente. As meias pretas delineavam completamente a figura flamejante. A pele azul celeste era como cetim, e um dos lecus na parte de trás da cabeça havia sido decepado. É aquela vadia. Os olhos de Severance Tano se arregalaram de repente, e foi só então que ela viu claramente que quem bloqueara o golpe fatal por ela era a pessoa com quem ela vinha discutindo, e que nunca desprezara. O brinquedo do governador, a idiota, a vadia imunda, a prostituta que só consegue chegar ao topo com esse corpo vil. Eldra Kaitis. O sabre de luz vermelho sangue em sua mão bloqueava firmemente os sabres de luz duplos de Shenjon. Imediatamente depois, um poderoso relâmpago da força irrompeu do corpo de Eldra, e com esse poder incomparável, a Taru, a quarta técnica de espadachim, se revelou por completo. A espadachim trovejante e furiosa fez Shenjon recuar incessantemente. Nesse momento, aos olhos de Tan, a luz azul que pertencia ao relâmpago da força fez até mesmo a lava infinita em Sarapin empalidecer. Fault Scourge capítulo 593. Ódio e raiva da Atrilin lutou com cada vez mais bravura, e o relâmpago da força quase formou uma tempestade ao redor de seu corpo. Mesmo assim, ela não conseguiu se livrar da defesa do mestre Shenjon. A esgrima de Shenjon era impenetrável e continha uma raiva aterradora. Lembrei-me, você é Eldra Kaitis. Parece que você não está morto, mas degenerou em um Sith. Shenjon rangeu os dentes e disse: você também tem muito potencial, por que não vem trabalhar conosco? Atrilin piscou para ele. Jamais me aliarei a traidores e carniceiros. Disse Shenjon bruscamente, suas habilidades com o sabre de luz mudando repentinamente e se tornando mais violentas. A sétima técnica de espadachim, Juio. Você é o aprendiz de Hindu. Atrilin reconheceu a técnica de sabre de luz do oponente. Esta será sua última batalha. A esgrima de Shenjon tornou-se cada vez mais feroz, e até mesmo Atrilin pôde sentir a crescente raiva em seu coração. Em poucos minutos, a ofensiva e a defesa dos dois lados se inverteram, e Atrilin foi forçada a recuar. Ela lançou um olhar profundo para Shenjon, e um sorriso imperceptível surgiu no canto de sua boca. Inesperadamente, ela recuou repentinamente, e então dezenas de droides de batalha Super B2 avançaram e dispararam descontroladamente contra Shenjon. Enquanto ele estava ocupado lidando com isso, Atrilin já havia corrido até a Severance Tano e a levantado, sem se esquecer de usar a força para pegar o braço direito decepado de Tan, e rapidamente retornou para trás de sua própria linha de defesa, e então inúmeros droides avançaram, tornando a distância entre os dois lados intransponível. Ao ver suas costas desaparecerem, Shenjon caiu de joelhos, impotente, pegou o corpo decapitado de Stonehat, ergueu a cabeça para o céu e soltou um longo e lamentoso uivo. De volta ao quartel-general, Xian Finis, o general da Confederação de Sistemas Independentes que dirigia a batalha, ficou chocado ao ver a trágica situação de Tan. O que aconteceu com o general Tan? Sentiu o poder da Ordem Jedi com as próprias mãos, disse Eldra Kaitis sarcasticamente. Então nós. Tenho que levá-la de volta, disse Eldra Kaitis categoricamente. Você estará no comando deste exército. Não tenho conselhos para você, mas este narcisista disse para se preparar para a retirada. Xian Finis assentiu com a cabeça e disse: entendo as intenções estratégicas do general Tan. Vou providenciar para que o exército de robôs retorne ao Monte Corvast e se posicione firmemente para ganharmos tempo. Esses droides estão perdidos assim que se perdem.
Deixe-os continuar a digerir a República no planeta. Quanto mais tempo você precisa para ganhar tempo? Perguntou Eldrakites. Estou organizando para que o exército continue saqueando as estações de suprimentos em órbita de Sarapin. Se eu conseguir recuperar essas reservas de energia armazenadas, será uma quantia enorme, valendo dezenas de bilhões de créditos. Xian Finis começou a argumentar. Então, se você conseguir manter pelo menos um tanque decimator, acho que poderei obter mais reservas de energia. Ei, a decisão é sua. Eldrakites disse isso, pensou um pouco e continuou. Deixe o tanque decimator com a maior quantidade de energia possível. Lembre-se de colocar uma bomba nele. Eu vou fazer isso. Não quero que a República recupere essa coisa. É natural, pode ir sem medo, eu cuido de tudo aqui. Xian Finis é de fato uma pessoa com alta inteligência emocional, e ele sempre demonstrou o maior respeito por Elda e pelos outros, tanto interna quanto externamente. Uma cruzador da classe Diamante alçou o voo e desapareceu no céu. Xian Finis observou a nave espacial sumir no horizonte, acenou com a mão e disse ao droide tático da série T ao lado. Muito bem, o senhor se foi. Agora você pode começar a trabalhar. Entendido. Vou retomar a frente e enviar tropas para as estações de suprimentos em órbita de Sarapin, respondeu o droide tático da série T. Após Severance Tan ter sido gravemente ferida, o exército droide interrompeu o ataque e começou a se recuperar. O exército clone da República, com pouco mais de 3.000 homens, também começou a recuar e retornou à sua posição original. As naves de transporte decolaram e pousaram, levando consigo os últimos materiais estratégicos transportados pelas 3 naves de assalto da classe Aquiclamator. No quartel-general temporário, Shenjon ligou o comunicador de hiperespaço e a imagem do mestre Windu foi projetada diante de seus olhos. Ele curvou-se profundamente e disse, Mestre. Estão. Ele não conseguiu continuar e balançou a cabeça. Eu consigo sentir sua raiva e tristeza, Shen. Mas você deve se lembrar que, embora a esgrima Juyo que praticamos vise extrair as emoções de nossos corações, ela definitivamente não é dominada pelo desejo como Sith. Se você seguir esse caminho, estará se aproximando cada vez mais do lado sombrio, disse Mestre Windu com seriedade. Seguirei meu coração, mestre. Mas, ao mesmo tempo, também quero buscar a vitória. Shenjon disse firmemente, o separatismo usou uma arma extremamente perigosa em Sarapin. Além disso, não vi nada em terra que possa resistir ao ataque dessa arma. Os soldados a chamam de raio da morte. Perseguirei a origem dessa arma e, ao mesmo tempo, perseguirei aqueles que a trouxeram, os Lords Sith, até os confins do universo. Mestre Windu olhou para Shenjon com certa preocupação e finalmente decidiu acreditar. Concordo com seu julgamento, Shen. Mas você precisa entender que seu alvo é esta super-arma e o Lord Sith, não vingança. Shenjon assentiu com a cabeça, mas não respondeu diretamente. Mestre Windu acrescentou, considerando o extremamente perigoso raio da morte que surgiu em Sarapin, não podemos ficar de braços cruzados assistindo à existência desta super-arma. O Departamento de Inteligência tem alguma resposta para esta arma? Shenjon balançou a cabeça. A resposta do Ministério da Inteligência da República é que eles não têm nenhuma informação relevante em seu banco de dados e nem sequer sabem qual é a composição do raio verde. Tudo é desconhecido. Muito bem, deixarei isso com você. Designarei uma nova Padawan para você, e ela o ajudará a concluir a tarefa, disse Mestre Windu. Acho que não preciso. Nathat, irmã de Stão. Mestre Windu interrompeu sua recusa. Shenjon ficou paralisado por um momento. Depois assentiu, aceito este acordo, mestre. Vossa Excelência, abrimos o templo enterrado pelo Tempo Indra 2 e começamos a interpretar alguns dos dados documentais. Ao mesmo tempo, também estamos analisando os segredos do Cristal Kyber, que nos ajudará a nos comunicar com o nosso antigo universo. É muito importante reconstruir nosso sistema tecnológico e sistema de civilização, disse Zekrat, com muita cortesia, durante a projeção holográfica. Houve algum progresso? Perguntou Tang Xiao enquanto vestia um uniforme de combate preto justo. Há aspectos positivos e negativos. O lado bom é que podemos, de fato, fazer bom uso do poder da força e do cristal Kyber. O lado ruim é que isso ainda é bem diferente do poder psiônico e dos cristais Kaidarin com os quais estamos familiarizados. Precisamos ajustar nossas habilidades tecnológicas e psiônicas, respondeu Zekrat.
Faust Scholarship capítulo 594. O poder do artefato. Apoiarei toda a sua pesquisa e construção, e o ajudarei na reconstrução da tribo Shellac, mas é melhor que você apresente algo que corresponda. Agora que o assunto estava encerrado, Tang Xiao também colocou diretamente a questão dos juros na mesa. Durante este período, você também deve prestar atenção ao que está acontecendo na galáxia. Estou lutando em uma guerra. Não é fácil usar essas coisas para apoiá-lo durante a guerra. A tribo Shellac não ficará de fora desta guerra, disse Zekrat em voz grave. Nesse caso, aguardo ansiosamente seus resultados, respondeu Tang Xiao com leveza. Após finalizar a comunicação, ele estava organizando seu equipamento e conversando com Helmut Zemo ao seu lado. Você leu os dados dos tanques Decimator. Tem alguma sugestão? Já conversei sobre esse assunto com o chefe do Estado-Maior Jian e o comandante em chefe do exército Xiang ontem. Na verdade, existe um motivo para Severance Tan ter escolhido Sarapin. Zemo ajudou Glasses, dizendo: o ambiente de Sarapin não é adequado para o destacamento de unidades aéreas, e essa é justamente a maior fraqueza do tanque Decimator. Ou seja, se o exército da República tiver superioridade aérea, o poder do tanque Decimador será bastante reduzido. Tang Xiao pensou por um momento e disse: a República Galáctica não tem falta de pilotos, muito menos de aeronaves, e os caças estelares controlados por nossa IA droide atual são geralmente inferiores a criaturas inteligentes. Embora eu tenha ouvido dizer que a Confederação de Sistemas Independentes está pesquisando um novo tipo de caça estelar droide, o caça estelar Tri-Droid e a nave de ataque droide HMP, levará pelo menos um ano até que eles entrem oficialmente em serviço. Referindo-me ao desempenho do caça estelar Urite contra o enorme grupo de caças estelares da República na Batalha de Bespin, acho que precisamos considerar que, na maioria das vezes, a supremacia aérea está sob o controle da República, disse Zemo. Tang Xiao assentiu. O tanque Decimador é de fato mais valioso como protótipo de teste do que em combate real. Deixemos o Departamento de Pesquisa Científica realizar algumas pesquisas preliminares primeiro. Depois que capturarmos Cristopsis, teremos um suprimento estável de cristais Kyber. Então, pesquisas em maior escala serão possíveis. Mas... Ele pensou por um instante e disse: organize a tecnologia do tanque Decimador e entregue ao Conde Dooku. Ficaremos com a máquina prototipo para nós. Zemo pensou por um instante e imediatamente exibiu um sorriso cúmplice. Estratégia inteligente. Pode ser considerado um bom professor. Tang Xiao sorriu friamente, jogou o casaco que acabara de tirar para Zemo, abriu a porta e entrou em um grande local experimental com uma área de 1 km². Zemo guardou o casaco, piscou para alguns técnicos ao lado e eles imediatamente pegaram vários instrumentos e começaram a se preparar. Tang Xiao chegou a uma prateleira no meio do local de testes, e nela viu uma manopla negra, a manopla de Cres, o jovem. Ele colocou a manopla na mão esquerda e, de repente, a poderosa força do lado sombrio dominou, e a sensação de controlar tudo inundou seu coração novamente. Ele sentia-se acima de todos os seres vivos e só queria se tornar o rei. Quem ousar ficar em meu caminho, posso até matá-lo com um tapa. De repente, um suspiro antigo veio da manopla. Tang Xiao se assustou, seus olhos frenéticos se tornaram claros novamente, e a voz de Luciendra disse: o poder vicia, jovem Lord Zit. Presumo que agora você conhece os perigos do lado sombrio, certo? Até mesmo a manopla de Cres, o jovem, que serve para proteção, carrega o poder do lado sombrio o suficiente para enlouquecer as pessoas. Tang Xiao ergueu sua manopla, olhou para a gema dourada por um instante e disse: quando uma pessoa está prestes a morrer de sede, importa se ela bebe cerveja ou urina. Essa é também a razão pela qual escolhi segui-lo. Você não reconhece verdadeiramente o seu próprio poder. Você não entende o significado da morte muito mais do que uma pessoa comum. Eu posso viajar pelo universo infinito e ver o centro da galáxia? Naquela escuridão profunda e sem limites, se você confrontar Darth Sidious agora, não terá a menor chance de vencer, disse Luciendra. Que absurdo! Tang Xiao gritou furiosamente com uma expressão sombria no rosto. Se não fosse pelo fato de ele ser o chanceler supremo da República, eu já o teria despedaçado agora mesmo. Não desanime, senão nem eu poderei te ajudar. A voz de Luciendra foi enfraquecendo gradualmente até desaparecer por completo. Governador, está pronto. A voz de Zemo veio do rádio ao lado. Com a expressão ainda um pouco feia no rosto, Tang Xiao acenou com a mão e disse impacientemente:
Pulem o processo de teste anterior e comecem direto com o tanque de cerco. Mestre Governador. Esta definitivamente não é uma escolha sábia. Devemos proceder passo a passo. Zemo estava um pouco ansioso. Pare de devagar. Comece o teste. Disse Tang Xiao firmemente. Entendo. Após Zemo terminar de falar, a porta de um dos lados do campo se abriu e um tanque de cerco entrou. O tanque imediatamente posicionou sua metralhadora e a artilharia dupla se fundiu para formar uma artilharia maior. Fogo! Gritou Tang Xiao. Quase simultaneamente, ouviu-se um estrondo alto e, ao mesmo tempo em que o tanque de cerco abriu fogo, uma enorme bola de fogo explodiu na posição de Tang Xiao. A enorme potência do projétil comprimiu rapidamente o ar ao redor, formando uma onda de choque extremamente poderosa, e até mesmo o escudo defletor ao redor do local do teste ondulou por um instante. No entanto, uma cena aterradora se apresentou. A bola de fogo que explodia parecia ter sido despedaçada por uma rajada de vento, sendo instantaneamente levada para o lado e dissipando-se rapidamente. Tang Xiao ficou parado. Ah! Ele riu alto. Continue. Brum! O tanque de cerco dispara novamente. Dessa vez, Zemo, que estava do lado de fora, finalmente viu todo o processo claramente através da reprodução em câmera lenta do equipamento de monitoramento. No momento da explosão do projétil, uma poderosa fonte de energia da força foi gerada antecipadamente pela manopla de Cres, o jovem, bloqueando Tang Xiao e anulando completamente o poder de fogo capaz de destruir um tanque em pedaços. Não apenas pela defesa indestrutível, mas também porque o poder desta manopla em si tem a capacidade de prever a direção do ataque de artilharia com antecedência e reagir. Governador. O poder desta manopla é completamente autônomo. A voz de Zemo estava um pouco trêmula. Ele nunca tinha visto um equipamento tão poderoso, e o que o deixava ainda mais animado era que tal equipamento pertencia ao líder a quem ele servia. A única coisa que ele precisa determinar agora é se o poder dessa manopla é autônomo, porque se for completamente autônomo, significa que é incontrolável. Não. A resposta de Tang Xiao aliviou Zemo imediatamente, e ele continuou: preciso usar a força para determinar a origem da ameaça, e então o poder desta manopla bloqueará todos os ataques vindos dessa origem. Claro, se eu quiser ser preguiçoso, posso usar a manopla para me defender de todas as ameaças, mas nesse caso, a manopla funciona como um escudo. Primeiro, não é durável e, segundo, não é flexível. Entendo. Então vamos para o próximo teste. Zemo assentiu e apertou outro botão. Nesse instante, duas pessoas saíram por outra porta do local de testes, o mestre Jedi Glin Beti e o mestre Jedi Aidambok. Fortescue capítulo 595, Fugaz Tang Xiao sorriu sombriamente para os dois mestres Jedi à sua frente. Eles lideraram um exército para invadir Bespin, foram mortos por ele durante a feroz batalha e depois ressuscitados para se tornarem seus servos. Parece que você está se recuperando bem, Glin Beti. É. Aidambok. Tang Xiao disse levemente. Como vocês se sentem? Já se acostumaram com este lugar? Os rostos dos dois escureceram subitamente, mas eles não disseram nada. Tang Xiao sorriu levemente e disse a eles: bem, vou dar-lhes outra chance. Se conseguirem me derrotar, bem, não posso dizer que os deixarei ir, mas pelo menos posso deixá-los ir para a Aurora. Que tal viver a vida inteira sem que uma pessoa comum interfira na vida de vocês? Ao dizer isso, ele desamarrou o sabre de luz da cintura, jogou-o para longe e continuou: vejam, eu nem vou usar um sabre de luz. Essa sinceridade basta. Glin Beti e Aidambok se entreolharam, e então seus movimentos foram muito consistentes, e eles também indicaram sua escolha sacando seus sabres de luz. Shua-Tio. Zumbido Tio. A lâmina de plasma do sabre de luz e o campo magnético que a confinava vibraram levemente. Os sabres de luz em suas mãos são surpreendentemente vermelho. O sorriso no canto da boca de Tang Xiao se alagou. Ele pretendia enviar os dois mestres Jedi que havia ressuscitado e que se tornaram seus servos para a alma de Dar Tenebroso. O espírito do poderoso Lord Sith continua a atraí-los para o lado sombrio. Embora aqueles ressuscitados por ele se tornem seus escravos, a vontade desses dois mestres Jedi é tenaz demais, e não é tão fácil destruir sua resistência e degenerá-los completamente. Mas agora parece que Dar Tenebroso realmente fez jus às expectativas. Esses dois antigos mestres Jedi foram se afastando gradualmente, trilhando o caminho para o lado sombrio.
Tang Xiao passou levemente a manopla de Cres, o jovem, em seu pulso esquerdo. Ela era composta por 5 blocos de metal negro de composição desconhecida, cada um com uma gema vermelha incrustada em ouro. As 3 do meio eram menores, enquanto as da parte de trás da mão e da extremidade eram maiores. Havia borlas douradas em ambos os lados da manopla, conferindo-lhe um aspecto elegante e solene. Embora estivesse muito perturbado, Lucendrai acabou de acordá-lo. Mesmo a relativamente branda manopla de Cres, o jovem, entre os artefatos Sith, contém energia do lado sombrio suficiente para escravizar as pessoas ao desejo. Este é um resultado absolutamente impossível. Ele pode sucumbir ao lado sombrio, mas não deve ser dominado pelo desejo, pois é o líder de toda a civilização. Se for controlado por emoções e desejos, destruirá facilmente a quarta civilização, que ele mesmo arrastou para as chamas da guerra. Embora, quando assisti os filmes e os quadrinhos de Star Wars antes da viagem no tempo, sempre achei a Ordem Jedi tão corrupta, rígida e antiquada, e a Mãe Sagrada uma megera. Isso é verdade? Digitar no teclado e afirmar que matar e cortar grama e raízes de forma decisiva é sinal de alto que é, obviamente, fácil, mas na realidade, embora a Ordem Jedi possa parecer restritiva, ela é, na verdade, mais estável em muitos aspectos, especialmente em nível nacional. Se você só souber se entregar cegamente, se seu comportamento for baseado apenas em suas preferências, se você achar que não gosta de algo, destruirá toda a sua família, e se tiver inimizade com os outros, matará as raízes. Então o fim será a destruição indiscriminada, destruindo os outros e a si mesmo. E este é o fim trágico do Lord Sith. O desequilíbrio da força dizimou não apenas a Ordem Jedi, mas também o aparente vencedor das guerras clônicas, a batalha essencial entre a luz e as trevas, o Lord Sith. Força. Tang Xiao acariciou a manopla, mas seus olhos se acalmaram. Ele ergueu os olhos e viu que 2 sabres de luz vermelho sangue estavam a menos de 1 metro de distância dele. No entanto, ele não se mexeu um centímetro. Os 2 mestres Jedi, Gulin Beti e Aidan Bok, já haviam lançado um ataque enquanto Tang Xiao ponderava. Mas ele já neutralizou a ameaça dos 2, e todos os seus ataques serão bloqueados pela manopla de Cres, o jovem. De fato, mesmo que os 2 mestres Jedi se esforçassem ao máximo para ofuscar seus olhos com seus sabres de luz, eles continuavam a atacar Tang Xiao, mas seus golpes eram sempre bloqueados por forças invisíveis. Não só isso, Aidan Bok também tentou atacar pelo ponto cego de Tang Xiao, mas mesmo que o golpeasse pelas costas, o resultado ainda era bloqueado. De jeito nenhum. O sorriso no rosto de Tang Xiao parecia ter voltado quando surgiu. Naquele momento, ele estava extremamente calmo, e a arrogância anterior havia desaparecido. Ele olhou para os 2, ergueu a mão esquerda e acenou. Brum! Uma explosão de força poderosa lançou Gulin Beti e Aidan Bok para o ar instantaneamente. Antes que pudessem se levantar, essa força poderosa atacou novamente, como uma mão invisível, indo e vindo sem deixar rastro. Embora não tenha causado muitos danos, para os 2 foi como ser constantemente espancado por um boxeador corpulento, e definitivamente não é nada bom. Eles queriam revidar, mas nenhum ataque conseguia chegar a menos de 1 metro do lado de Tang Xiao. Se quisessem se defender, só poderiam usar sua força para lutar contra aquela força invisível. Não tinham a menor chance. Nesse momento, o tanque de cerco à distância mirou em Tang Xiao e disparou novamente. Brum! O poder da manopla de Cres, o jovem, reapareceu, bloqueando instantaneamente o fogo de artilharia do tanque de cerco, e então uma força escura e invisível surgiu de repente, e as consequências da explosão atingiram imediatamente os 2 mestres Jedi. Brum! Os 2 foram imediatamente arremessados pelos ares devido ao intenso fogo de artilharia. Um jato de sangue espirrou em pleno ar, e eles desmaiaram logo após o pouso. Uma onda de êxtase invadiu o coração de Tang Xiao, e ele imediatamente se sentiu extremamente feliz, e riu alto. Ar! Ar! Seu rosto ficou sério, seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ele ergueu as mãos para olhar, tentando recuperar a sensação de paz de instantes atrás, mas depois que a alegria e a arrogância inundaram seu coração, essa sensação sumiu sem deixar vestígios, como se ele tivesse estendido a mão. É como tentar agarrar um pedaço de nuvem. Está perto, mas você não consegue pegá-lo. Tang Xiao retirou a manopla e a segurou na mão, depois se virou e disse, o teste terminou, levem essas 2 pessoas para tratamento. E maravilhoso.
Governador. Eu Multisemo parabenizou sinceramente, em você, vejo o poder de viajar por toda a galáxia. O futuro nos pertence. Esta jornada apenas começou. Um sorriso surgiu no canto da boca de Tan Xiao. O orgulho brotou de seu coração e seus olhos brilharam com fervor. Fault Scholarship capítulo 596. Ódio à orla exterior da galáxia, Renvar. Este planeta já foi um planeta verde, cheio de vida e vitalidade, mas há milhares de anos, sua órbita mudou repentinamente, transformando em uma estrela morta coberta de gelo e neve. No entanto, este planeta, que praticamente não tem valor estratégico, está agora sendo invadido em larga escala pela Confederação de Sistemas Independentes. 6 encouraçados da classe Lukeuk entraram em órbita ao redor do planeta. A gigantesca nave de desembarque C-9.979, com formato de libélula, surgiu na atmosfera do planeta, e 300.000 droides de batalha B-1 avançaram em direção à base militar estabelecida pela República como uma onda da base Bravo. Os soldados da República na base são todos membros das forças de defesa local, pessoas comuns, e todos empalidecem diante desse exército droide esmagador. Mas, até agora, não lhes resta outra escolha senão lutar até a morte. Inúmeros droides bloquearam todas as saídas da base e lançaram um ataque descontrolado. As naves de desembarque C-9.979 no céu também estão constantemente transportando mais droides e tanques de assalto blindados. Felizmente, a base Bravo foi expandida a partir das relíquias deixadas pela Guerra Mandaloriana, ocorrida há milhares de anos. Ela possui um sistema de defesa completo. Esses soldados dependem dessas torretas para resistir desesperadamente. Um grande número de caças estelares droides abutre cruzava o céu furiosamente, e o fogo antiaéreo dentro da base não demonstrava qualquer fraqueza. Dezenas de canhões laser disparavam descontroladamente, abatendo os caças estelares droides abutre como se fossem moscas. Contudo, esse tipo de resistência é apenas temporário. Com o constante avanço e recuo das naves de desembarque, unidades blindadas começaram a surgir no droide. Centenas de tanques de assalto blindados apareceram fora da linha de defesa da base. Canhões turbolaser disparavam continuamente, e a maior ameaça eram 20 figuras gigantescas a mais de 10 km de distância. Canhão de artilharia pesada AGM. Este tanque motorizado de artilharia pesada é uma transformação do chassi do tanque de assalto blindado. Neste enorme chassi de 31 metros de comprimento, está instalado um canhão de projéteis de energia pesada, juntamente com 2 canhões laser de defesa pontual. Quando esses canhões de artilharia pesada AGM abaixam seus suportes e desligam seus repulsores, o som é aterrador. A artilharia pesada produz um rugido ensurdecedor. Os projéteis de energia pesada caíram e a defesa da base Bravo finalmente começou a ceder. Ao mesmo tempo, no céu, 2 caças estelares Delta 7 enfrentavam bravamente centenas de caças estelares droides abutre. Contudo, mesmo que fossem apenas 2, aqueles caças estelares droides abutre não conseguiriam sequer tocá-los. Os 2 caças estelares manobraram com agilidade, aproveitaram a breve oportunidade para disparar e abateram um caça estelar droide abutre após o outro. Obi-Wan Kenobi estava em um desses caças estelares, e mesmo ele teve dificuldades para enfrentar os caças estelares droides abutre em número muito superior, sendo frequentemente obrigado a recuar para o círculo de fogo antiaéreo da base para recuperar o fôlego. Ele apertou o botão de disparo e o canhão blaster na frente do caça estelar Delta 7 disparou imediatamente, transformando um caça estelar droide abutre à frente em uma bola de fogo. Em seguida, olhou para outro caça estelar Delta 7 que lutava contra mais de uma dúzia de outros caças à frente. Obi-Wan suspirou e disse pelo comunicador: Anakin, você não quer dizer nada? Não houve resposta. O caça estelar simplesmente acelerou repentinamente e destruiu 2 caças estelares droides abutre em sequência, mas o silêncio persistiu na comunicação. Anakin, responda! Gritou Obi-Wan. Como assim? Perguntou Anakin Skywalker com sua voz jovem, porém gélida. Você está assim desde que partimos de Coruscant. Sua situação é muito ruim. Não sei por que o ferimento da senadora Amidala te afetou tanto, disse Obi-Wan com um suspiro. Anakin ficou em silêncio novamente, e Obi-Wan esperou um pouco, e quando estava prestes a gritar de novo, finalmente disse: Não há nada a dizer, mestre. Se ao menos eu pudesse fazer a guerra terminar mais cedo para que ninguém se machucasse. Fico feliz que você tenha tido essa ideia,
Mas isso não justifica a sua situação atual. Anakin. Você está sendo muito perigoso, disse Obi-Wan. Entendo, mestre, respondeu Anakin com indiferença, seguido por outro momento de silêncio, e então pareceu sentir que aquilo não era apropriado. Então perguntou novamente, o que devemos fazer agora? Esta base não pode mais ser defendida. Os separatistas chegaram com 6 cruzadores de batalha da classe Luke. Essa força é absolutamente inabalável. Devemos evacuar os soldados da base o máximo possível. Obi-Wan disse, estão vendo a artilharia ali? Destrua-na, e então poderemos organizar a evacuação. Deixe comigo. Após terminar de falar, Anakin pilotou o caça em alta velocidade em direção às posições dos canhões de artilharia pesada AGM. Anakin. Oh! Droga! Obi-Wan gritou em vão e quase praguejou enquanto cobria a testa. Tang Xiao entrou na enfermaria, olhou para Severance Tan, que estava deitada na cama do hospital, e disse calmamente, eu já sei da situação da batalha. Você começou bem, Tan, mas teve um final estúpido. Aquele maldito cavaleiro Jedi. Juro que o despedaçarei com minhas próprias mãos. Disse Severance Tan entre dentes cerrados. Não é isso que você deveria fazer. Admito que você é excelente, mas deveria usar seu gênio onde ele deve ser usado. Você comanda a frota e pode facilmente aniquilar milhões de soldados da República. Você não deveria ir para a linha de frente e competir com 1 ou 2 cavaleiros Jedi. Sua força é muito fraca, disse Tang Xiao. Isto não é um conflito. Disse Tan em voz alta, virando a cabeça para olhar para a mão direita vazia, furiosa. Eu vou me vingar. Parece que você ainda não aprendeu a lição, narcisista. Eu deveria ter te deixado em Sarapin se soubesse antes. Morra logo, disse Aldrakaitis friamente. Diante de sua salvadora, Severance Tan não conseguiu se irritar, então bufou friamente, virou a cabeça e parou de falar. Posso te ajudar a recuperar seu braço, disse Tang Xiao. Não. Depois que eu matar aquele Jedi, é claro que farei isso. Antes disso, deixarei este símbolo de vergonha. Ajude-me a instalar um braço mecânico, disse Severance Tan com uma expressão sombria. Você decide. Tang Xiao disse isso, virou-se e saiu. Ele foi diretamente para a sala mais secreta, e em um dos tanques de Bacta, estava o corpo de um Beat, Dar tenebroso. Uma rajada de vento atingiu o local, e então uma voz sombria e rouca surgiu no ouvido de Darth Maltael. Os 2 brinquedos que você enviou são muito bons. Embora sejam determinados, não podem escapar da morte. Corrosão, eu os atraí para o lado sombrio. O que você acha dos Sith após o equilíbrio da força? Perguntou Darth Maltael de repente. O que você quer dizer? O fantasma de Dar Tenebroso flutuava ao redor do corpo de Darth Maltael. É como uma lâmpada. Quando a luz está acesa, haverá luz naturalmente, mas, ao mesmo tempo, do lado oposto da luz, também haverá sombras. Darth Maltael disse calmamente, uma vez que a luz se vá, a escuridão também desaparecerá, deixará de existir. Depois disso, Sith Jedi, vocês deveriam ter refletido sobre essa questão. Continua. Fortescue capítulo 597, a essência da vida Dar Tenebros disse astutamente, não tem solução. Se você tiver alguma boa ideia, por favor, me diga. O método de Darth Plagueis é criar o escolhido ele mesmo e, em seguida, tomar o corpo do escolhido, tornando-se o próprio escolhido. Estou curioso para saber qual método você preparou para si mesmo. Darth Maltael olhou para a sombra e zombou. Sim, aquele Midi-chlorian rudimentar, retrovírus. Você quer usar esse método para completar a técnica de transferência de essência. Parece que Plagueis te ensinou bem. Disse Tenebroso. O canto da boca de Darth Maltael se curvou ligeiramente, e ele perguntou de volta, você quer saber como Darth Sidious vai evitar esse destino de ser destruído? O fantasma de Dar Tenebroso flutuou diante de Darth Maltael e disse sombriamente, ninguém escapa desse destino final, ninguém. Por todos esses anos, estive preso. No momento da morte, experimentando essa morte dolorosa repetidamente até a sua chegada. O corpo bruto possui o poder da imortalidade, mas a essência da vida não. A transferência de essência é atualmente o método mais eficaz, contudo, ninguém conseguiu completá-la. A essência da vida se origina na alma, mas a transcende. É a existência mais intimamente ligada à força, mas ninguém consegue dar a definição mais precisa disso. Tudo o que sei é que esta é a coisa mais essencial da vida. A alma é mais pura.
É precisamente porque o mistério da essência da vida não pode ser desvendado que ninguém consegue completar a técnica de transferência de essência. Dart Maltel já conhecia há muito tempo as pesquisas de Dart Plagueis. Ele olhou para Tenebroso e disse: Plagueis fez muitos experimentos, mas mesmo que consiga transferir vida, pensamento e até alma, jamais conseguirá transferir o talento da força, que é também o passo mais difícil para a técnica de transferência de essência. Ele conseguiu chegar até aqui, o que demonstra seu talento extraordinário. Há um medo profundo em seu coração, o medo da morte. Sob esse medo, ele realmente fez muitas coisas que eu jamais esperaria dele, disse Dart Tenebroso. Que tal cooperarmos? Disse Dart Maltael. Estamos trabalhando juntos, Maltael. Já compartilhei com você meu entendimento do lado sombrio. Com o tempo, você só precisa assimilar o conhecimento sombrio e proibido que lhe transmiti, e suas conquistas não serão menores que as minhas, disse Dart Tenebroso. Não menos do que você, ou seja, tornar-se o que você é agora. Zombou Dart Maltael. Este é o meu experimento fracassado. Cometi uma omissão em meus julgamentos sobre a natureza do Midichlorian. Você consegue matar o escolhido? Perguntou Dart Maltael. O motivo pelo qual o filho escolhido é o filho escolhido é porque você nunca poderá matá-lo. Este é o destino que a força reservou para você e para ele. A força controla tudo no universo, e o filho escolhido é o favorecido. Você só pode seguir a tendência, pois jamais poderá ir contra o destino. Este é o propósito fundamental da técnica de transferência de essência, disse Dart Tenebroso com certa frustração. Antes que não haja outra maneira, a transferência de essência é o único caminho. Então, vamos cooperar, disse Dart Maltael. Dart Tenebroso olhou para Maltael por um longo tempo antes de dizer lentamente: qual é o seu plano? Vou começar um projeto, disse Dart Maltael. Sabe, a guerra mal começou. Mas em Bespin, perdi mais de 500 bons pilotos em uma única batalha. Cada um deles era de elite, treinado por mais de um ano. A República Galáctica possui mais de 9.700 academias de pilotos nos mundos centrais da Orla Interior, e eles não podem ter escrúpulos, disse Tenebroso. Dart Maltael retirou uma memória holográfica e disse: então, este é o meu plano. Vamos cooperar para estudar a técnica de transferência de essência e, em seguida, aplicar essa tecnologia a esses pilotos. Dessa forma, após a morte deles, eles poderão transferir a essência de suas vidas para um novo corpo, o que equivale a uma ressurreição disfarçada. E também obteremos um grande número de amostras para testes. Dart Tenebroso compreendeu imediatamente o plano de Dart Maltael. Isso mesmo. Dart Maltael colocou a memória holográfica no terminal de computador ao lado dele, e o que havia dentro era a tecnologia de armazenamento de memória EVE. A tecnologia de armazenamento de memória de EVE é relativamente superficial, equivalente a preparar um corpo para uma pessoa com antecedência, inserindo todas as memórias do momento atual nele e, em seguida, salvando o corpo. Caso essa pessoa morra inesperadamente, o corpo reserva será ativado e substituirá a pessoa anterior, carregando suas memórias e condições físicas até aquele momento, permitindo que ela volte a viver. Sinceramente, aos olhos de algumas pessoas sérias, esse método não equivale à ressurreição, porque você já está morto, apenas é substituído por alguém com a mesma aparência e memória que você. Portanto, na realidade, na visão de mundo de EVE, esses pilotos clones são muito impopulares, mal conseguem se integrar à sociedade e todos ao seu redor os temem. Mas, de um ponto de vista macro, esse método resolveu muito bem o problema da rotatividade de pilotos de elite, permitindo que essa força sempre tenha um grupo de pilotos de elite, que estão se tornando cada vez mais sofisticados e poderosos. No entanto, afinal, as forças no mundo de EVE são todas dominadoras na galáxia. Naturalmente, os problemas sociais causados por esse pequeno grupo de pilotos clones podem ser eliminados, mas a população total ainda atinge a marca de 2 bilhões. Não é o caso da quarta civilização. Então Dart Maltael pegou essa tecnologia e a levou para Tenebroso, pois seu objetivo era aprimorá-la diretamente. Utilize a teoria da técnica de transferência de essência para realizar o aprimoramento. Dessa forma, o que for transferido para o corpo reserva será a própria essência vital do piloto, incluindo alma e memória. Se for esse o caso, esses pilotos não oferecerão muita resistência. Embora o corpo tenha mudado, a consciência não mudou, e a alma também não. Continuo sendo eu, abrindo e fechando os olhos,
retornando ao experimento do campo de batalha esfumaçado. Não há nada de inaceitável nisso. Quanto à quarta civilização, isso significa que ela terá a base para usar uma população pequena para lidar com o enorme exército da República Galáctica. Mais importante ainda, acredita-se que, por meio desse grande número de sujeitos experimentais, a pesquisa de Darth Maltael e Darth Tenebros sobre a técnica de transferência de essência também será mais aprofundada, é claro, se os pilotos sensíveis à força forem ainda melhores. Começar pelos pilotos se deve principalmente ao fato de a quarta civilização não ter a capacidade de produzir e manter clones em massa. Comparativamente, os pilotos de caça estelar são a melhor opção para aprimoramento, considerando os recursos limitados. Darth Tenebros refletiu por um instante e disse: então, peço que prepare um corpo para mim imediatamente. Assim que a pesquisa sobre transferência de essência for concluída, tomarei emprestado este corpo e retornarei ao mundo. Faust Scourge capítulo 598, Punição 22 AB, 21 de junho. Um mês se passou desde o início da guerra. Pode-se dizer que o exército da Confederação de Sistemas Independentes está em plena atividade. Das 17 direções para as quais lançaram seu primeiro ataque, 11 já haviam sido vitoriosas. Após uma série de vitórias iniciais, as ações da Confederação de Sistemas Independentes tornaram-se mais ousadas, e a Legião Droid lançou uma ofensiva em larga escala sob o comando do General Grievous. Às vezes, nem mesmo os cruzadores de escolta são necessários, e uma equipe de naves de transporte é enviada diretamente para forçar um desembarque, e então um grande número de legiões droids lançam uma invasão terrestre naquele planeta. Este truque é muito eficaz, porque muitos planetas da orla exterior não possuem forças de defesa significativas, e aqueles que apenas fingem estar em um determinado planeta serão eliminados. Seus exércitos podem nem ser tão poderosos quanto os do século XX, e é impossível resistir ao ataque da Legião Droid. O resultado é que esses planetas só podem enviar uma ínfima carta de ajuda para Coruscant, o que coloca o Comando Estratégico Supremo da República em um dilema. Por um lado, eles têm força limitada. Após a Batalha de Geonosis, restaram apenas cerca de 110.000 soldados clones para continuar lutando. Nas batalhas subsequentes, mais de 40.000 soldados clones foram enviados um após o outro. Os mais de 70.000 soldados clones restantes precisam lidar com as batalhas em centenas de locais, o que é obviamente impossível. Na lei de expansão militar assinada pelo Supremo Chanceler Sheev Palpatine, 1 bilhão de soldados foram recrutados e estão sendo treinados em mais de 1.000 planetas. No entanto, levará pelo menos meio ano para que esses soldados atinjam a capacidade de combate necessária. Assim, o Comando Estratégico Supremo da República só pôde pedir a Palpatine instruções para reduzir a linha de defesa e ceder parte da orla exterior. Mas Sheev Palpatine rejeitou categoricamente essa proposta. Ele ordenou estritamente que as Forças Armadas da República lutassem por cada centímetro. Claro, suas razões também soavam grandiosas. Eu jamais abrirei mão de cada centímetro do território da República, de cada cidadão e até mesmo de cada planeta. Aos olhos da República, desistir não existe. Porque cada planeta e cada pessoa são igualmente importantes. Mas temos que encontrar uma maneira de lidar com isso. Simplesmente não temos forças para defender tantos planetas ao mesmo tempo. O chefe do Estado-Maior da República não teve escolha a não ser abrir os braços e dizer. Palpatine balançou a cabeça, olhou para o Mestre Windu ao lado e perguntou: Mestre Windu, o senhor tem alguma sugestão? Mestre Windu também estava em um dilema. Ele olhou para o mapa estelar holográfico no centro e marcou em vermelho o planeta sob ataque. Parecia denso e chocante. Ele respirou fundo e disse: a Ordem Jedi cooperará plenamente com as ações do Exército da República. Talvez possamos nos basear na situação da Batalha de Naboo. Batalha de Naboo. Mestre Windu assentiu. Isso mesmo, a Batalha de Naboo, há 10 anos, foi a mesma situação. O planeta Naboo não ofereceu resistência ao exército droide da Federação Comercial, mas a vitória final pertenceu a Naboo. O chefe do Estado-Maior refletiu. A Força Aérea de Naboo destruiu a nave de controle de droides, enquanto o Mestre Jedi Qui-Gon Jinn e seu padawan Obi-Wan Kenobi capturaram Nut-Gunray, mudando o rumo da batalha de uma só vez. Palpatine suspirou e disse: entendo o que o senhor quer dizer, Mestre Windu. Mas isso também significa que os principais cavaleiros Jedi estarão em grande perigo.
Os cavaleiros Jedi já caminhavam em perigo constante. E é nossa missão fazer tudo pela República e pelo povo, disse o mestre Windu. Palpatine já sorria por dentro naquele momento, mas sua expressão era de profunda tristeza. Em nome dos trilhões de pessoas na galáxia, agradeço aos cavaleiros Jedi por sua dedicação. Ao mesmo tempo, Renvar. A base Bravo foi completamente capturada, mas o resultado não é perfeito. O Conde Dooku liderou pessoalmente a equipe e enviou 6 cruzadores de batalha da classe Luke Ewok e 1,6 milhão de droids de batalha, mas, no final, pelo menos metade dos soldados da República conseguiu escapar. Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi lutaram bravamente. Destruíram todos os canhões de artilharia pesada AGM e mais de 20 tanques de assalto blindados usando apenas seus 2 caças estelares Delta 7, criando a última chance para a evacuação dos defensores. Contudo, enquanto protegia as naves de transporte evacuadas, o caça estelar de Obi-Wan Kenobi foi abatido. Felizmente, ele saltou a tempo, e então Anakin Skywalker fez uma manobra muito difícil no ar, abrindo a cabine e resgatando Obi-Wan. Então os dois se espremeram um contra o outro na cabine que só comportava uma pessoa, com os rostos pressionados um contra o outro, e podiam sentir o cheiro do suor um do outro mesmo quando respiravam. Eles continuaram fazendo isso por 1 hora inteira e só retornaram às naves de transporte quando estavam fora de perigo, e então todos foram direto para o banheiro. Mas a frota da Confederação de Sistemas Independentes não foi atrás dessas naves de transporte fugitivas. Eles tinham coisas mais importantes a fazer. Uma nave solar geonosiana dourada pousou ao lado de um iceberg a 30 quilômetros ao norte da base Bravo. O Conde Dooku desembarcou da nave e entrou em uma caverna secreta. Após vagar por um longo tempo, no ponto mais profundo da caverna, o Conde Dooku encontrou um caixão congelado. Este caixão é de rara beleza, mas está simplesmente colocado na caverna, sem qualquer decoração ao redor, apenas uma grande pedra, que parece ter sido achatada por um sabre de luz, serve como lápide, e uma breve inscrição está gravada sobre ela. Ulic Qel-Droma, Lord Sith, Cavaleiro Jedi. O Conde Dooku havia lido sobre os feitos de Ulic em livros antigos e sabia que o antigo Lord Sith havia retornado à luz antes de sua morte. As palavras Cavaleiro Jedi na lápide também demonstravam o reconhecimento final dele pela Ordem Jedi. O Conde Dooku permaneceu em pé diante do caixão com grande reverência, mantendo uma postura de reverência e saudação. Após um longo tempo, um fantasma flutuou lentamente para fora do caixão. O fantasma da força de Ulic Qel-Droma apareceu ali. Não se sabe o que aconteceu depois. O Conde Dooku conversou com Ulic por mais de 1 hora. Quando saiu, seu rosto estava radiante de alegria e ele disse aos droides táticos da série T que o aguardavam: deixem metade dos droides de guarda aqui, partiremos imediatamente e retornaremos a Rachus. Roger. O Conde Dooku já havia embarcado em seu veleiro solar geonosiano, sentado na cabine e afivelado o cinto de segurança, murmurando para si mesmo: nunca imaginei que aquilo que tanto almejo estivesse bem diante dos nossos olhos. HMPH. É hora de desferir um golpe fatal na República. Ele respirou fundo e sua expressão gradualmente se tornou séria. Repensou a conversa que tivera com o fantasma da força de Ulic. Após alguns instantes, seus olhos se encheram de determinação novamente. Acionou o hipermotor, ignorou a frota que carregava droides e saltou sozinho. No dia 22 de junho, Tan Xiao estava trabalhando no escritório quando a porta se abriu e Severance Tan entrou. A transformação do braço direito dela foi concluída. Da omoplata até a clavícula direita, todo o braço foi substituído por um braço mecânico negro. Não sei se foi uma escolha intencional dela. Os dedos dessa mão mecânica são muito afiados, chegando a brilhar. A luz fria, só de olhar, já causa um certo medo. Você veio aqui para relatar suas impressões sobre este novo braço mecânico. Tan Xiao disse com leveza: não se preocupe, quando você quiser recuperar seu próprio braço, eu naturalmente terei a capacidade de remover as partes mecanicamente modificadas e fazer com que suas mãos cresçam novamente. Recebi a notícia há 1 hora de que Sarapin foi recapturada pela República, disse Severance Tan. Inesperadamente, a queda de Sarapin causou um apagão em 1/5 dos mundos centrais da República. Com um impacto tão negativo, as Forças Armadas da República farão o possível para recuperar o planeta, disse Tan Xiao. Eldra Kaitis, aquela imbecil, deixou um protótipo do tanque dissimator para aquele idiota dos Yanfinis. Ela deveria saber que não tem problema nenhum aquele sujeito estúpido ser um réu,
Mas ele não tem absolutamente nenhuma capacidade militar. A expressão de Severance Tan era um tanto horrenda. O mestre Jedi Shenjon levou apenas um dia para recuperar Sarapin e capturar o protótipo do tanque dissimador. Aquele estúpido do Xian Finis nem teve tempo de destruir o protótipo, e agora ele mesmo é um prisioneiro da República. Eu vou resolver isso. Se for esse o caso, acho que não há como resolver. Agora, o tanque dissimador e o Xian Finis podem já estar em Coruscant, disse Tan Xiao. Não, de acordo com as informações enviadas pela Sra. M. O tanque dissimador e Xian Finis não foram enviados para Coruscant, mas sim em direção a Umbara. Ainda temos uma chance de interceptá-los. Preciso da cooperação de uma força de elite e quero o quarto exército. Disse Severance Tan. Tan Xiao afastou os documentos da mesa e disse, a frota B está se preparando para o próximo plano de ataque a Xistopsis, e o quarto exército também participará, o que pode ser considerado o plano mais importante desde o início da guerra. Neste momento, não quero causar problemas adicionais. O plano original para a batalha em Xistopsis era comandado por você, mas você simplesmente quer fugir com a 4ª Legião para entregar a batalha contra 35 bilhões de pessoas a um recém-formado da Academia Militar? Não vai demorar muito. Seria melhor se aquele cavaleiro Jedi chamado Shenjon também estivesse lá. Eu mesmo cortarei a cabeça dele. Disse Severance Tan com ferocidade. Agora você não está em condições de estar no campo de batalha, e mesmo considerando seu estado mental, não acho que você ainda seja capaz de comandar a batalha de Xistopsis. Se necessário, pode trocar de lugar com Ma Torneira e deixar que ele comande esta batalha, disse Tan Xiao friamente. Não. Estou calmo agora. Mas o protótipo do tanque dissimador precisa ser destruído. De acordo com as informações atuais, a República também não sabe nada sobre o projeto dissimador, então precisamos destruir este protótipo para garantir que esta tecnologia seja exclusiva nossa. Disse Severance Tan. Tan Xiao sorriu friamente, levantou-se e disse, então, deixe este assunto para o Anjo da Morte. Anjo da Morte? Você vai. Severance Tan certamente sabia quem era o Anjo da Morte, mas antes que terminasse de falar, seu pescoço foi subitamente agarrado por uma força invisível, e ela imediatamente o ergueu. A expressão no rosto de Tan Xiao tornou-se gradualmente feroz. Isso mesmo, Anjo da Morte. Você não sabe nada sobre poder, Tan. Desta vez, eu mesmo lhe mostrarei o que é o poder irresistível da galáxia. Com um gesto de mão, o pescoço delicado de Severance Tan caiu em suas mãos, sua força aumentando gradualmente, e Severance Tan se debateu. Estou cansado de ver você exibir esse poder de gato de 3 patas. Pensei que, se você deixasse Aldra ir com você, você seria contido, mas o resultado não é o caso. Descubra por que eu promovi almirante logo após entrar para a equipe. Por que eu convidei para vir. Sim. Você deveria saber que eu nunca pedi que você se comparasse com vários cavaleiros Jedi cuja dança com sabre de luz é melhor. Com isso, ele deu um empurrão brusco e jogou Tan contra a parede. PFFT. Severance Tan cuspiu um bocado de sangue, e o braço mecânico que seu braço direito acabara de atingir também apresentou defeito, emitindo um rangido. Obviamente, agora mesmo, Tan Xiao havia usado a força e destruído o braço. Tan Xiao aproximou-se, agarrou Severance Tan pelos cabelos e a arrastou pelo chão, do escritório até o elevador, e depois diretamente para sua plataforma secreta de hangar. Brum! Ele chutou Tan em direção à rede Comete, o infiltrador Sith, e então tirou o casaco, revelando o uniforme de combate justo que usava o tempo todo por baixo, e cobriu o corpo e o rosto com um capuz preto. Diante de Severance Tan, neste momento, não está mais o governador da Aurora, mas Lord Sith, Darth Maltael. Agora Severance Tan parece extremamente miserável. Ela caiu no chão com os cabelos despenteados, o braço direito, que acabara de ser substituído por um braço mecânico, estava danificado, e ela não conseguia se mover. Sua cabeça permanece caída até o pescoço e a região ao redor do pescoço está vermelha. Com essa aparência, não há nenhum traço da postura da famosa general espirituosa que acabara de capturar o Sarapin. Ela é claramente uma mulher pequena que acabou de sofrer violência doméstica. Contudo, mesmo assim, ela não ousou resistir diante de Darth Maltael, apesar de sua grande coragem. Quando seguiu Maltael para aprender as habilidades do lado sombrio da força, o poderoso lado sombrio da força emanado por Darth Maltael deixou uma impressão extremamente aterradora em seu coração.
Pode-se dizer que, em toda a galáxia, Darth Maltael é o único capaz de assustá-la. O que você ainda está fazendo? Levante-se. Pilote a nave. Você ainda está esperando que eu encontre a localização do protótipo do tanque decimator. Darth Maltael chutou Tan. Severance Tani não teve outra escolha senão levantar-se trêmula, apoiando-se na antepara, sentar-se no banco do motorista e ligar os propulsores da nave espacial com dificuldade, usando apenas a mão esquerda que lhe permitia mover-se. Fortescue capítulo 599, Prêmio de honra ao planeta energético Sarapin, localizado nos mundos do núcleo, foi ocupado pelo separatismo. Tal notícia chocou o povo da República Galáctica. Após vários dias de preparação e planejamento, o Supremo Chanceler Sheev Palpatine realizou formalmente uma reunião de emergência em 22 de junho e propôs o projeto de lei no 426.117. De acordo com o conteúdo desta proposta, as forças de defesa local de cada planeta serão fortalecidas, e a República enviará um grupo consultivo militar para instar esses planetas a expandirem o tamanho de seus exércitos, adquirirem naves de guerra e caças estelares e garantirem que cada soldado do exército tenha recebido mais de 3 meses de treinamento rigoroso. Contudo, a maior parte dessas despesas adicionais terá de ser suportada pelos próprios planetas, e a República fornecerá apenas cerca de 1/4 dos fundos como subsídios. Além disso, as forças terrestres e as frotas espaciais estabelecidas por esses planetas deverão aceitar o alto comando da República. Essa medida equivale à expansão do exército para todo o povo, impondo a guerra a todos os planetas. Naturalmente, os planetas ricos nos mundos do núcleo e na orla interior não importam, mas muitos planetas na orla média e na orla exterior simplesmente não podem arcar com um custo tão elevado. A maioria dos planetas na orla média e na orla exterior eram originalmente civilizações de baixa tecnologia que não atendiam aos padrões de uma civilização interestelar, mas foram elevadas à força após se juntarem à República, e sua produtividade não conseguiu suprir a demanda. Portanto, a maioria desses planetas só pode servir como depósitos de mercadorias e centros de exportação de mão de obra e matérias-primas. Essa abordagem equivale a agravar ainda mais a situação desses planetas, que já estão sobrecarregados com pesados impostos de guerra. Os representantes da Coat Drivyards e da Corellian Engineering Corporation não conseguiram conter o riso, de tanta alegria. Uma vez aprovada, essa proposta será mais uma desculpa para saquearem as riquezas de outros planetas. Eles também poderão reformar levemente equipamentos obsoletos acumulados ao longo de centenas de anos e vendê-los a preços exorbitantes. Quanto à capacidade desses equipamentos de resistirem a uma invasão separatista, isso não me diz respeito. No entanto, essa proposta foi veementemente contestada por um grupo de senadores liderado pelo senador de Alderaan, Bail Organa. Por um tempo, o Senado da República ficou novamente apreensivo e o clima bastante tenso. Do outro lado, entre os centros administrativos da Confederação de Sistemas Independentes, Rachus, a representante de Aurora, Rosana Goldes, discursava no Senado da Confederação com semblante orgulhoso. Após Francis Underwood assumir o cargo de primeiro-ministro da Quarta Civilização, Rosana Goldes, outrora uma negociadora de negócios de elite, serviu como senadora de Aurora na Confederação de Sistemas Independentes. Ela finalmente alcançou o ápice de sua vida. Ela transmitiu essa notícia chocante a todos. Os soldados da Confederação de Sistemas Independentes, liderados pelo almirante Severance Tan, invadiram os mundos centrais da República Galáctica, ocuparam o planeta energético Sarapin e deixaram centenas de planetas dos mundos centrais sem energia. Não só isso, como ela também retirou diretamente os dados da arma secreta da República, o tanque decimator, e os entregou ao próprio Conde Dooku ali mesmo, como espólio de guerra. Por isso, disse que esse comportamento foi avaliado como uma jogada brilhante pelo astuto e calculista Barão Helmut Zemo. Uma vez que os dados dessa arma secreta sejam divulgados publicamente, isso eliminará imediatamente a possibilidade de o Conde Dooku usar secretamente os recursos da Confederação de Sistemas Independentes para pesquisá-la e depois entregá-la a Darth Sidious. Sabe, devido à identidade pública de Darth Sidious, o Supremo Chanceler Palpatine está sob o olhar atento de todos. E não sei quantos olhos estão voltados para sua posição, então ele precisa ser cauteloso em todos os sentidos. Na melhor das hipóteses, ele pode ser um exemplo para todos. Pelo menos por enquanto. Como ele não pode trabalhar muito em particular,
Grande parte do trabalho sujo é repassado para a Confederação de Sistemas Independentes, sob a liderança do Conde Dooku, e o projeto mais famoso é o Projeto DS-1, que é a famosa Estrela da Morte. A Estrela da Morte é um projeto magnífico concluído pelos Geonosianos. Deve-se dizer que essa raça insetoide pode ter nascido com um talento nato para esse tipo de estrutura gigantesca, sejam os Kilik, que floresceram há centenas de milhares de anos, ou os Geonosianos atuais, que são muito bons em realizar esse tipo de superengenharia. Darth Sidious ordenou ao Conde Dooku que desenvolvesse este enorme projeto. O Conde Dooku enganou os altos escalões da Confederação de Sistemas Independentes, dizendo-lhes que se tratava de uma super-arma usada contra a República, o que deixou os que perderam no campo de batalha apreensivos. As grandes corporações estabelecidas e os planetas da Confederação contribuíram com dinheiro e esforço. Além dos pesados impostos de guerra, o custo de um superprojeto foi adicionado, e ele foi concluído. No fim, esses projetos secretos se tornaram os bolsos de Darth Sidious, e aqueles que contribuíram com dinheiro e esforços, incluindo o próprio Conde Dooku, se tornaram fantasmas sob a espada. Curiosamente, o poderoso superlaser da Estrela da Morte e seu sistema de focalização de energia baseado em cristais Kyber tiveram origem no projeto Decimator. Mas agora, Rosana Goldes apresentou um projeto Decimador diretamente no Senado para que todos soubessem de sua existência, sem divulgar os detalhes, e o entregou diretamente ao Conde Dooku. Dessa forma, se o Conde Dooku quiser entregar o projeto a Darth Sidious discretamente, enfrentará muitas restrições. Por outro lado, o grande poder demonstrado pelo tanque Decimator em Sarapin caiu no escrutínio da República. Neste momento, entregar o tanque Decimator ao Conde Dooku é o mesmo que lhe entregar uma batata quente. No fim, a produtividade da quarta civilização era apertada, e bastou entregar esse projeto extremamente caro ao Conde Dooku para que ele organizasse os fundos e a mão de obra para a pesquisa. De qualquer forma, nessa fase, a força da Confederação só trazia vantagens e nenhuma desvantagem para a quarta civilização. Dessa forma, equivale a atrasar a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação da Estrela da Morte. É preciso saber que, se a Estrela da Morte for realmente concluída no futuro, a quarta civilização estará lutando pela sobrevivência, e será inútil ocupar mais territórios. A Estrela da Morte atingirá diretamente o amanhecer, e tudo se reduzirá a nuvens. O Conde Dooku está atualmente em Rashus e assumiu o controle da memória de dados dos tanques Decimator com um sorriso no rosto, sem deixar rastros. Em seguida, ele anunciou que realizaria uma cerimônia pública de premiação para os generais que venceram a ofensiva até então, e disse que se encontraria pessoalmente com Severance Tan, almirante que lutou até os mundos centrais da República, e lhe entregaria pessoalmente uma medalha de honra. Mas Rosane Golds afirmou que o almirante Tan ficou gravemente ferido devido ao ataque surpresa e descarado dos Cavaleiros Jedi. Fault Scholes capítulo 600. Força. Nesse momento, a mente do Conde Dooku ainda estava voltada para a arma secreta ancestral enterrada no lixão nos arredores de Rashus, então ele não tinha muitas preocupações. Após definir a próxima etapa do plano de ação, ele anunciou o encerramento da reunião. Depois disso, o Conde Dooku liderou uma equipe secreta até o lixão no planeta principal de Lazax. Rashus já foi um planeta superindustrializado. Mais tarde, devido à grave poluição ambiental, essas instalações industriais foram abandonadas uma após a outra, e a maior parte da área do planeta se tornou um depósito de lixo industrial. Incontáveis quantidades de lixo e resíduos tóxicos estão por toda parte, e até mesmo destroços de destroyers estelares podem ser encontrados no local. Muitos droids industriais e catadores estão em busca de oportunidades nesse lixo infinito, o que também transformou esses lixões em um terreno fértil para o mal. Comparado com Rashus Prime, que possui um ambiente belíssimo e é como um paraíso no mesmo sistema, Rashus é um inferno terrível. Nota 1, e ninguém sabe que uma terrível máquina de guerra dorme sob a incontável pilha de lixo, o ceifador sombrio. Ninguém sabe sobre o que o Conde Dooku conversou com o Lick Keldroma naquela ocasião, mas descobriu-se que o Lick revelou ao Conde Dooku a localização do ceifador sombrio, e, ao mesmo tempo, a determinação do Conde Dooku em destruir a República também se fortaleceu. Após os droides escavarem milhares de metros de lixo, finalmente desenterraram uma máquina quebrada com 100 metros de diâmetro, que tinha aproximadamente a forma de um disco. Ao ver aquele enorme destroço, os olhos do Conde Dooku brilharam com uma luz frenética.
Ao mesmo tempo, Umbara. Neste planeta conhecido como Mundo das Sombras, está ocorrendo um massacre. A civilização umbarana desenvolveu um grande poderio industrial, e a maior parte das tropas de guarda do planeta está equipada com tanques e caças estelares de excelente desempenho. Mas agora, em uma base secreta em Umbara, as tropas de elite dos umbaranos, que eles acreditavam serem poderosas em combate, foram dizimadas. Oponente: apenas uma pessoa. Rápido. Tem algum tanque aí? Mandem os tanques para detê-lo. Depois, que os caças estelares bombardeiem. Rápido. Gritou o comandante umbarano em voz alta. Mais de uma dúzia de tanques saíram da base e imediatamente abriram fogo em uma única direção. Bum! 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 Os poderosos feixes de turbolaser disparam continuamente, lançando chamas na área-alvo. Se ainda houver algo ali, pode ter sido destruído há muito tempo, mas esses tanques continuam atirando. A escolha deles foi acertada porque, no ponto onde o disparo do laser atingiu, havia pelo menos 30 destroços de tanques e os cadáveres de centenas de soldados umbaranos, e uma figura avançava lentamente. Darth Maltael. Ele ergueu a mão esquerda, a manopla de Cres, o jovem, emitiu uma luz tênue, e a barreira de força invisível bloqueou todos os ataques que o atingiram, sem que ele sequer movesse um canto de suas roupas. Vestindo um manto negro, ele caminhava lentamente, como um deus da morte se aproximando passo a passo. Então, a figura de Darth Maltael subitamente se transformou em uma nuvem de fumaça e, a uma velocidade extremamente alta, percorreu uma distância de vários quilômetros em menos de um minuto, avançando diretamente em frente aos defensores da base secreta. Com um gesto de mão, o gerador de escudo de um tanque foi destruído no ar, e no instante em que o escudo defletor se rompeu, um sabre de luz vermelho-sangue atravessou a cabine do tanque. Então, com um gesto de mão, os destroços do tanque voaram do nada e se chocaram contra o portão da base. Com um estrondo, um enorme buraco se abriu no portão. Então a força se expandiu novamente, e os pedaços de metal quebrados ao redor deles dispararam como balas, penetrando as cabeças dos soldados umbaranos escondidos atrás dos bunkers. Todos os tiros disparados contra ele ricochetearam no sabre de luz, e os defensores nem sequer sabiam se deviam atirar nele ou não. Sua figura é como a de um fantasma, e ele consegue se manter firme com facilidade sob o intenso poder de fogo de mais de uma dúzia de tanques e centenas de soldados. Eles não conseguem acertar nem mirar, e ele simplesmente massacra os defensores em grande número. A violência do Lord Zit foi completamente desencadeada, e por onde Darth Maltael passou, aqueles soldados sequer conseguiram se desvencilhar de seus corpos. As almas dos soldados mortos foram absorvidas por ele, tornando-se alimento para aumentar sua força ou transformando-se em espectros terríveis. Embora esses espectros não possam causar danos substanciais às pessoas, eles podem amplificar o medo em seus corações e até mesmo produzir alucinações. Soldados tomados pelo medo são incapazes de lutar eficazmente, tornando-se apenas cordeiros a serem abatidos pelo Lord Zit. Com a morte de cada vez mais soldados, toda a base se encheu de escuridão e névoa, fantasmas chorando e lobos uivando. Era um purgatório na Terra. Esta base secreta era guardada por mais de 3.000 soldados de elite, mais de 80 tanques e mais de 10 caças estelares, todos os quais foram destruídos por Darth Maltael desta forma. Severance Thanos seguia trêmula, sem ousar dizer uma palavra, nem fazer nada supérfluo, apenas acompanhando Darth Maltael a uma distância segura de mais de 100 metros, passo a passo, em direção à base. De ambos os lados, jaziam os cadáveres de soldados umbaranos e os destroços de tanques e veículos blindados destruídos. No porão da base, Xian Finis, um oficial da Confederação de Sistemas Independentes, foi arrastado para fora, e Darth Maltael perguntou indiferentemente, onde está o tanque decimador capturado? Eu vi. Eles enviaram o tanque decimador mais fundo no subsolo. Você está aqui para me salvar? Xian Finis tremia de medo e perguntou com a voz trêmula. Você o liderou em batalha, você decide. Darth Maltael olhou para Severance Tan. General Tan, me ajude. Eu plantei uma bomba no decimador. Mas aquele cavaleiro Jedi foi muito rápido, fui pego antes que pudesse reagir. Xian Finis ver Tan foi como ver um salvador, então implorou rapidamente. Contudo, o olhar de Severance Tan tornou-se frio, fracasso estúpido e vergonhoso. Isso não pode ser tolerado. Assim que as palavras foram proferidas,
A cabeça de Xianfinis foi decepada por Darth Maltael. Brum! Uma violenta explosão irrompeu da base. Quando mais tropas de Umbara correram para o local, encontraram apenas ruínas e destroços por toda parte. Nota 1. O planeta capital de Racus é um dos piores lugares em Star Wars porque, no cenário anterior, este planeta era um lixão e, ao mesmo tempo, a capital da Confederação de Sistemas Independentes. Isso é verdade tanto na história oficial atual quanto na antiga, o que gera contradições. No entanto, o cenário foi posteriormente revisado e o Rachus Prime foi proposto, transformando oficialmente este planeta em dois planetas diferentes. O autor não havia feito um trabalho adequado anteriormente e ainda adotava a ideia de que dois lugares eram um único planeta, portanto, parte do conteúdo anterior continha erros. A partir daqui, o cenário de Rachus e Rachus Prime será baseado no cenário atual, ou seja, existem dois planetas, Rachus é um lixão e Rachus Prime é a capital. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.